Estão preparados para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Você pode dizer: Senhor, quanto eu amo a Tua palavra. Pode dizer isso aí. Vocês sabem que a palavra do Senhor, nem sempre, ela traz o que nós queremos. A palavra do Senhor, ela fala sobre marreta, ela fala sobre espada, e isso dói bastante, não é verdade? Dá uma marretada lá na ponta do dedo para ver o que você vai sentir. Ela não vem como pluma, ela não vem como uma pena. Me faz lembrar quando um homem chegou para Jesus, e a palavra descreve ele como um jovem rico. E esse homem chegou para Jesus e perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele já começou a colocar o currículo para o Senhor, dizendo: Senhor, cumpro todas as leis. E o Senhor, conhecendo o coração daquele homem, falou: então vá lá, venda tudo que você tem e divida entre os pobres. E a palavra diz que aquele homem, ele saiu triste porque ele era muito rico e o seu coração era voltado justamente em cima dos seus bens. Aquele jovem, ele saiu decepcionado, que provavelmente o que ele queria ouvir do Senhor? Muito bem, você cumpre todas as leis, muito bem, você está salvo, você já vai herdar o reino. Ele saiu decepcionado, triste, porque Deus, o Senhor Jesus, ali naquele momento, foi direto no seu coração, em um problema, e falou uma verdade, uma realidade. Ele usou marreta, ele usou espada, ele destruiu todos os argumentos daquele homem. Então a palavra do Senhor é dessa forma que ela vem nas nossas vidas, ela vem trazendo a verdade do nosso coração. E que nessa noite você esteja pronto para receber essa palavra. Que você realmente tenha um coração, como nós cantamos ali, né? Que você quer receber realmente o Senhor nessa noite, a palavra dele, que você esteja pronto para isso. Nós temos vivido dias, e creio que ainda teremos novidades para frente, em que ser cristão meia boca não vai valer, não vai contar. Ser crente domingueiro não vai contar. Você vai ter que ser um cristão real, aquele de todos os dias. Não vai adiantar você ser aquele cristão que vai orar, ou diz que ora de vez em quando, que você lê a Bíblia de vez em quando, ou que você vem na igreja de vez em quando. O Senhor tem falado para nós que o cristão meia boca ele vai ser quebrado. Então que você esteja se colocando na presença do Senhor e que você esteja buscando ao Senhor com integridade de coração. Que a tua vida seja colocada no altar e que você diga: Senhor, faça em mim segundo o teu querer, não segundo o meu querer. Vamos estar pedindo a Deus, peço para os intercessores que estejam em oração, porque sabemos que nós estamos aqui e que estamos agradando o coração do Pai, mas tem algumas forças que não se agradam porque você está aqui. E aqueles que decidem levar uma vida reta na presença de Deus, a própria palavra diz que nós vamos estar desagradando muitas vezes os nossos irmãos, nossa família, vamos desagradar os nossos amigos, vamos desagradar o nosso patrão,
Por quê? Porque estamos seguindo uma vida reta, uma vida digna. Mas, meu querido, não negocie a tua salvação. Mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Que você pense, que você reflita no que o Senhor vai estar falando conosco nessa noite. Eu quero começar lendo Mateus capítulo 4, do verso 23 ao verso 25. Mateus 4, de 23 a 25. Que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e de tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Diga assim: e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, nos colocar na Tua presença e dizemos, ó Pai, que estamos prontos, Pai, para receber a Tua palavra. Essa palavra, ela não vem de nós, ela vem do Senhor. A Tua palavra, ela é santa. E nós declaramos, Pai, a santidade do Senhor nessa casa. E que o Senhor venha com autoridade, que o Senhor venha com o sobrenatural do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha trazendo liberdade, que o Senhor venha trazendo cura, que o Senhor venha transformando vidas nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra aqui, ela descreve um grupo de homens, mulheres e crianças que seguiam a Jesus. Mas nós sabemos que essa multidão, ela estava seguindo a Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres. Jesus aqui era visto como um popstar. Tá? Quando nós vamos lendo nos evangelhos, nós vemos que por todo lugar que o Senhor passava, multidões se aglomeravam. Multidões se aglomeravam. E a palavra nos diz que muitas vezes Jesus ele tinha que se retirar para um lugar tranquilo, um lugar afastado, aonde ele orava e aonde ele descansava. Então muitas pessoas queriam ouvir Jesus, queriam tocar em Jesus, queriam seguir a Jesus. Mas eu vejo uma multidão que estava seguindo a Jesus, mas uma multidão que não queria compromisso com o evangelho do reino, que era o que Jesus apregoava. Nós vemos um povo que corria atrás de Jesus, porque eles queriam pão e cura. Pão e cura. Nós vemos aqui uma multidão que realmente era uma multidão sofrida. Nós vemos que tinha uma nação, que era esse povo judeu, que eles agora sofriam por causa de várias perseguições, por causa de várias guerras, uma nação totalmente devastada. Nós vemos uma nação esfomeada, nós vemos uma nação dominada por Roma, nós vemos uma nação que, além de ser dominada por Roma, existia um grupo que a Bíblia descreve como os fariseus, que estavam nos templos e nas sinagogas, e que o povo ainda tinha que ofertar para eles, além de pagar os impostos para Roma, ainda ofertavam para o templo. E muitas vezes esse povo não tinha comida, esse povo não tinha
aonde dormir, esse povo tinha perdido suas casas, esse povo perdia filhos, perderam o amor próprio, perderam a sua moral. E esse povo, de repente, ouviu falar que tinha um homem que poderia ser a solução para os seus problemas. Lembrem, qual era o problema principal desse povo? Fome e doenças. Esse povo era devastado por doenças. A Bíblia, ela descreve vários tipos de doenças, várias enfermidades. Ela fala sobre lepra, ela fala sobre hemorragias, ela fala sobre feridas. Um povo totalmente sofrido. E eles ouviram falar, ó, alguém pode nos trazer a solução para esses problemas. E nós vemos, segundo a palavra, que todos aqueles que buscaram ao Senhor através de pão, tiveram pão. Aqueles que buscaram o Senhor através de cura, a palavra diz que todos eles foram curados. O Senhor, Ele não negou pão e cura a ninguém daqueles que o procuravam. Também nós vemos, segundo a palavra, que Jesus, Ele pregou as boas novas, Ele alimentou e Ele curou. Para a grande maioria ali daqueles que estavam seguindo a Jesus, basicamente os seus interesses estavam nas coisas materiais que Jesus ele poderia estar suprindo naquele momento. Mas a gente vê que isso não aconteceu só naqueles tempos. Tá? Nós temos visto hoje que muitas pessoas estão correndo atrás da mesma coisa. Nós vemos templos aí lotados, abarrotados, uma multidão, muitos fazendo 2, 3, 4 cultos por dia. E nós vemos ali que basicamente as suas mensagens, elas falam sobre prosperidade, elas falam sobre cura de suas doenças. E quando nós vemos algumas placas, algumas faixas, né, dizendo lá, tal dia, a noite dos milagres. Daí você vê o povão correndo. Noite de libertação e cura. Multidões indo em cima disso. Eu lembro, alguns tempos atrás, quando faziam aqueles grandes encontros em estádios, que você via aquela multidão. Eu lembro num dos encontros, eu era bem piazão ainda, mas eu lembro que eu tinha uma tia que ela tinha problemas com tabagismo. E lá na hora, cara, não, você vai jogar o teu cigarro. Ela jogou o cigarro. Toda, né, agora não, jogou. Quando todo mundo estava indo embora, a primeira coisa que ela passou foi lá no bar comprar novamente seu maço de cigarro. Estava empolgada, né? E acabou gastando mais dinheiro. Pessoas que vão com interesses apenas buscando o Senhor. Mas nós vemos que entre essa multidão também existiam alguns homens e mulheres que elas foram impactadas pela palavra de Jesus. Essas pessoas queriam aprender mais. Essas pessoas, elas começaram a acompanhar Jesus, elas começaram a andar com Jesus de uma forma mais próxima. E muitas vezes nós pensamos que eram 12 que foram escolhidos, 12 discípulos, mas a palavra nos diz que tinha muito mais discípulos, que eram esses homens que seguiam a Jesus por toda a cidade, eram homens que dormiam próximo de Jesus, tá? Homens que queriam aprender mais do Senhor.
Nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 6, de 12 a 16. Você pode estar abrindo aí tua Bíblia. Ele diz assim, então, Lucas 6, de 12 a 16. Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele chamou alguns daqueles homens, que nós sabemos, já ouvimos falar várias vezes, que ele escolheu 12 daqueles homens. Então diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Então Jesus se retirou para orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Aqui é importante a gente frisar a diferença entre um discípulo e um apóstolo. Discípulo, ele é uma pessoa que se dispõe a aprender com alguém. Um estudante que se submete ao ensino de um mestre. Apóstolo, representante que age sob a ordem da autoridade que o enviou. Então, no início, Jesus ele chamou 12 daqueles homens. E ele passou a ensinar a esses homens, ele passou a transmitir para esses homens o que ele esperava desses homens. Depois de pronto, o Senhor falou: agora vocês serão enviados, agora vocês serão apóstolos. Então, discípulo, aprendiz, apóstolo, enviado. 12 homens escolhidos por Jesus. 12 homens improváveis. Improváveis. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de vários irmãos, e eles mesmos, durante a sua mensagem, pastores, eles dizem: ó, eu sou um dos improváveis. Quantas vezes eu vejo pastores hoje que estavam presos, são ex-dependentes químicos, ladrões, assassinos, pecadores de marca maior, segundo a nossa visão, e o Senhor pega esses homens, ele muda, ele transforma toda a vida desses homens, ele passa a ensiná-los e passa a usá-los de uma forma poderosa, os improváveis. E foi aquilo que Jesus fez. Jesus ele chamou 12, que seriam os improváveis do ponto de vista humano. Nós diríamos que Jesus fez escolhas totalmente erradas, tá? Porque ele escolhe homens que tinham dinheiro, então entre os 12 tinha alguns que tinham, tá? Outros já não tinham nada. Ele escolhe homens ali que eram educados, também homens rudes, homens violentos, outros homens mansos, homens totalmente iletrados, outros homens cultos, homens de caráter e outros totalmente sem caráter. Jesus chama pescadores, ele chama donos de barco de pesca, ele chama também uma das classes mais odiadas aí pelos judeus, que seriam os cobradores de impostos.
aqueles que arrecadavam do povo e entregavam, né, aos romanos. Nós tínhamos entre esses homens também extremistas que lutavam pela liberdade aí dos judeus. Enfim, um grupo humanamente fadado ao fracasso, né? Quando eu era jovem, né, nós temos alguns ainda que ainda gostam de praticar um futebolzinho, né, durante a semana, fim de semana. Mas eu lembro que quando a gente ia para a cancha lá para jogar um futebol, geralmente o dono da bola escolhe o time, né? Eu nunca vi, irmãos, nunca vi o dono da bola escolher os piores. Alguém já viu isso ou não? Eu nunca vi. Ele normalmente pega os artilheiros, né? O goleiro que é bom, né? Bom zagueiro, né? Por quê? Porque esse cara, ele escolhe, ele não quer perder, ele quer ganhar. E por isso ele escolhe os melhores. Jesus poderia ter feito essa escolha, não poderia? Ele poderia ter escolhido reis, poderia ter escolhido príncipes, ele poderia ter escolhido os principais do povo judeu, os sacerdotes. Ele poderia ter escolhido os melhores, tá? Mas não, ele escolheu homens, como diz a irmã Climênis, homens que tinham um coração ensinável. Ele escolheu homens humildes, homens problemáticos, totalmente humanos. E esses homens, ele foi lapidando até o momento que eles chegaram dentro do que o Senhor olhou e falou: agora vocês estão prontos. Agora vocês estão prontos. Talvez você esteja pensando aí, Marcos, mas entre os 12 tinham ali que foi o traíra, né? Nós vamos chegar lá, falar um pouquinho sobre esse homem. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de você parar um pouquinho e ficar imaginando esse tempo que esses homens estiveram ao lado de Jesus. Não sei se você já parou assim para, né, ter aquela mente que te leva, você vai lá e fica pensando. Quando a gente estava estudando sobre o Sermão do Monte, né, eu ficava imaginando estar lá ouvindo o mestre, ele me ensinando. E aqui, muitas vezes vale a pena a gente também dar uma forçada assim, e de repente se colocar nessa posição, tá? Você ir ficar ouvindo, você caminhar com o Senhor, você viajar, né, durante horas, ouvindo do Senhor, você dormir ao lado do mestre, você abraçar o mestre, ser abraçado por ele. Porque é assim que eu imagino essa comunhão entre Jesus e esses 12 homens. É assim que eu imagino. Eles se alimentando. Quantos milagres esses homens testemunharam, né? Foram testemunhas oculares. Eles viram, eles participaram, eles estavam ao lado do Senhor. Amém. Esses homens, eles viram mudos falarem. Esses homens, eles viram cegos voltarem a enxergar. Esses homens viram paralíticos andarem. Esses homens viram
pessoas cobertas com lepra e serem instantaneamente curadas daquela lepra. A palavra diz que eles se tornaram a sua pele como uma pele de criança. Esses homens presenciaram tudo isso. Certa vez Jesus, ele tinha sido chamado porque um dos seus amigos havia morrido. E a palavra nos diz que o Senhor, ele chegou, esse homem já estava dias na sepultura, esse homem já estava com mau cheiro, e Jesus, ele chega e fala para aqueles homens, abram essa sepultura. E o Senhor grita de lá e diz, Lázaro, vem para fora, Lázaro. E a palavra diz que aquele homem, ele saiu andando e foi ao encontro de Jesus. E Jesus diz, tira essas ataduras aí e manda ele para casa. Esses homens presenciaram tudo isso. Quantos endemoniados, quantas pessoas possessas. E a palavra diz que se fosse para escrever ou descrever todos os milagres que esses homens viram, faltaria página na Bíblia. João, ele descreve a visão maravilhosa que esses homens estavam tendo. Ele diz assim, lá João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esses homens não só presenciaram esses milagres, esses homens, eles também participaram dos milagres. Mateus capítulo 10, ele diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, ele outorgou a eles, a esses 12 homens, guarde bem isso aí. Ele outorgou aos 12 o poder de cura, de expelir os demônios. Esses homens, em nome e pela autoridade de Jesus, eles fizeram os mesmos milagres que o Mestre fazia. E essa autoridade, ela foi dada a esses discípulos, inclusive aquele que o trairia. Aqui nós podemos até ter um entendimento do que diz lá em Mateus capítulo 7, 21 a 23, quando Jesus, ele falou assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali nós tínhamos um homem entre os 12 que expeliu demônios, curou. Muitas vezes gera uma dúvida até no nosso coração, porque muitas vezes nós vemos acontecer isso também ao nosso redor. Muitas vezes nós vemos homens sem caráter, tá? E exercendo ministérios e curando, libertando. Estava ouvindo
de um pastor que foi cobrado pelo Senhor, e ele exerceu um ministério alguns anos atrás, e um ministério totalmente poderoso. Ele diz que paralíticos voltaram a caminhar, que tem gravações de mudos que começaram a falar, e ele diz que ele ficava 2 horas fazendo esse trabalho de cura e libertação, e era 15 minutos de mensagem, e o Senhor um dia o chamou lá num canto lá, e veio com a marreta, veio com a espada, e falou: que é isso que você está fazendo? Falou: você sabe que se você morresse hoje, você não iria comigo, não. Mas, Senhor, em Teu nome, eu estou curando, em Teu nome eu estou expelindo demônios, eu estou fazendo a obra em Teu nome. Mas ele falou: mas hoje eu direi para você: apartai-vos de mim, você que está praticando a iniquidade. E nós vemos muitos ministérios, muitos líderes, que é isso que vai acontecer lá naqueles dias. O Senhor vai dizer: ó, não conheço vocês. Tudo que vocês praticaram, vocês não praticaram segundo dentro da minha autoridade, vocês não praticaram em meu nome. Existem alguns nomes que eles ficam aí para a história e tem um significado que traz maldição para a vida deles. É um nome que ninguém em sã consciência daria ali para o seu filho, né? Sabendo do peso, sabendo da marca, sabendo da vergonha que esse nome trará para a sua geração. Quando eu estava preparando essa mensagem, e a minha esposa sabe, eu perco o sono, o Senhor me chama de madrugada, o Senhor vai falando comigo, eu estudo, eu oro, eu começo a buscar, eu fico realmente incomodado. Não porque vai ter pessoas me ouvindo, mas é que o peso da palavra do Senhor, ela nos gera realmente uma aflição. E eu estava pesquisando assim essa questão de nomes, porque a gente vai falar sobre um homem que o significado do seu nome, ele gera um peso tremendo. Eu estava vendo assim, vocês devem lembrar de alguns nomes assim, que até são engraçados, né? Eu fiz uma lista aqui, dos nomes assim que... Giclê Catabriga. São nomes que foram dados, aí são registrados. Nísia Floresta Brasileira. Pombinha Guerreira Martins. Espere em Deus Martins. Esse é crente. Alce Barbuda. Mas teve um nome aqui que eu quero que vocês lembrem desse nome. Pacífico Armando Guerra. Pacífico Armando Guerra. Lembre desse nome. Mas existem também nomes que eles acabam causando arrepio para nós, né? É o caso do nome de Hitler. Quando eu estava estudando, eu vi que nos Estados Unidos, no tempo... um pouquinho antes da Segunda Guerra, diz que tinham várias pessoas que tinham esse sobrenome, Hitler. E já no final da guerra, você não encontrava mais esses nomes em lista telefônica. Eles tinham mudado o seu nome. Eles estavam até mesmo escondendo a sua linhagem. Eles não queriam ter o seu nome ligado aquele que passou aí para a história, né, como um ditador, como um homem assassino, um homem que arrasou, destruiu, quase destruiu uma nação.
Também, na Bíblia, a gente tem alguns nomes assim, né? Alguém lembra de alguém que tem o nome de Caim? Alguém lembra? Conhece alguém que... o Caim, né? Só na Bíblia. Judas. Conhece alguém chamado Judas? Não? Se eu perguntasse aqui para vocês, se você pudesse voltar lá nos tempos de Jesus, e você pudesse ser um dos discípulos, se eu falasse assim, quem queria ser Pedro? Quem quer ser João? Quem quer ser Judas? Um cartório no Rio de Janeiro, ele se negou porque um pai, ele queria registrar um menino lá com o nome de Judas Tadeu, que era, ele era devoto de Judas Tadeu, e ele queria fazer uma homenagem aí ao seu santo, mas esse nome, ele estava numa lista lá que não pode. Aqueles nomes engraçados, esse não, esse é um nome que traz maldição. Vocês sabem que numa prisão, se eles dizem, aquele cara lá é um traidor, aquele cara é um Judas, isso aí é uma sentença de morte para aquele cidadão. Tá? Esse nome, até mesmo na área carcerária, é um nome maldito, é um nome que traz um peso. Agora, o significado do nome Judas, no hebraico, ele quer dizer Yehuda, aquele que louva a Deus. Então, Judas quer dizer aquele que louva a Deus. E naquele tempo, Judas, hoje não, mas naquele tempo era um nome muito comum. E para identificar naqueles tempos lá de Jesus, para identificar um personagem, eles ligavam o nome daquele homem ou a sua profissão ou a uma cidade. E eu pesquisando aqui, eu vou passar para vocês dois entendimentos por que ele se chamava Judas Iscariotes. O primeiro entendimento, ele diz que Iscariotes ele se formou de duas palavras hebraicas. A primeira, Ish, que significa homem, e Quiriote, que é o nome de uma cidade próxima ali ao Mar Morto. Então, esse nome seria Judas, homem de Quiriote, dessa cidade. Agora, eu achei muito interessante o segundo entendimento. Naquela época, existiam vários grupos judaicos. Por exemplo, os saduceus, os fariseus, os zelotes, os essênios. E havia um grupo chamado sicários. Esse grupo, ele era um grupo extremista. Esse grupo, ele era muito temido pelos romanos, porque eles armavam ciladas para os romanos. Então, quando estavam, às vezes, num local que tinha muitas pessoas, esses homens, chamados sicários, eles vinham com uma adaga que estava escondida, e eles passavam na jugular dos romanos. Eles matavam os romanos armando esse tipo de cilada. O nome dessa adaga que eles usavam era conhecida como sicária. Sicária. Judas, ele pertencia a Quiriote e ele era chamado de sicário. Ele pertencia ao mesmo grupo extremista de Barrabás. Lembra de Barrabás, né?
Porque muitas vezes a gente ouve, né? O ladrão. Barrabás, ele era um extremista, ele era considerado um político rebelde, assim como Judas. E dentro da história do povo, quando a gente começa a estudar a história do povo, a sua descendência, ela vem lá no Velho Testamento, quando eles falam sobre os macabeus, que eram um povo guerreiro, era um povo temido, era um povo que lutava pela liberdade do povo. Eles são agora os descendentes daquele povo. Então, quando nós vemos daí agora a derivação desse nome, então ele diz, Ish, homem, Cariote, adaga. Então, nós dizemos que Ehuda, aquele que louva a Deus, Ish, Cariote, homem da adaga. Vocês lembram lá do Pacífico? Pacífico armando guerra? Porque aqui fica aquele que louva a Deus, homem da adaga. Tá? Então voltamos lá naquele nome. Judas, ele passou para a história conhecido como o discípulo traidor. Mas o começo da história desse homem, as suas intenções, elas eram diferentes. Esse homem, ele nasceu, ele cresceu, vendo o seu povo escravo, sendo destruído. Ele cresceu ouvindo histórias sobre um rei guerreiro, um rei que viria para libertar a sua nação. E agora ele ouve de um homem que estava praticando milagres, um homem com autoridade, e um homem que se dizia rei, que era Jesus. E a sua expectativa nesse homem era de que esse homem iria libertar o seu povo. E ele pretendia agora se juntar a esse homem para a revolução que ele causaria, as guerras que viriam pela libertação aqui do seu povo. Esse homem, ele não entendeu quem era Deus. Ele não entendeu quem era Jesus. E nós vemos que até mesmo antes da sua morte, ele não tinha ainda entendido. Ele não entendeu o grau da sua traição. Ele não entendeu a quem ele estava traindo. Porque a palavra diz que ele, cheio de remorso, ele devolve as 30 moedas de prata e ele diz assim, pequei traindo sangue inocente. Ele não tinha ainda entendido. Ele caminhou com o mestre durante 3 anos e meio. Ele teve uma formação acadêmica das melhores. Ele estudou com o grande mestre. Ele viu todos os sinais e maravilhas, mas ele não tinha entendido quem era Jesus. Ele não entendeu. Porque ele falou apenas que ele tinha traído um sangue inocente. Ele não disse, eu traí o Filho de Deus, o meu mestre, o meu Senhor. Não foram essas suas palavras. Quando você começa a estudar realmente a palavra, se aprofundar no que Deus quer dizer, ali nos evangelhos, eles narram que até os soldados e até o centurião, quando eles presenciaram a morte de Jesus, quando eles viram os diversos sinais, as situações que aconteceram, quando eles viram que a palavra diz que houve trevas sobre a terra até a hora sexta, a hora nona, da hora sexta à hora nona, que seria às 3 horas da tarde, esses homens
viram aquilo acontecer. A palavra diz que o véu ele se rasgou de alto a baixo. A palavra diz que houve terremoto. A palavra diz que sepulcros foram abertos e que os santos ressuscitaram, saíram e apareceram a várias pessoas. Esses homens, quando viram isso acontecer, o que eles falaram? Esses homens disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esses homens não caminharam com Jesus. Esses homens não viveram com Jesus. Esses homens ouviram apenas falar que Jesus era um cara causador de problemas. Mas esses homens, eles reconheceram que aquele era o Filho de Deus. Mas Judas não. Judas não. Vocês sabem qual era o verdadeiro interesse de Judas? Por que ele se aproximou de Jesus? Ele queria, na verdade, apenas usar Jesus, tá? O popstar, a figura do momento. Ele queria apenas usar como um garoto propaganda para a sua revolução. Ele queria, de repente, nem estar ao lado de Jesus, ele queria estar à frente de Jesus, né, nessa batalha agora por liberdade, né, libertar o povo do jugo de Roma. Finalmente, entre esse grupo, também havia um grupo que ele entendeu a mensagem, ele entendeu. Esses homens, a palavra fala que até eles tentaram, né, quando Jesus foi crucificado, esses homens até tentaram voltar à sua vida normal, né, voltaram a pescar. Mas eles estavam tão marcados pela presença de Jesus que alguma coisa faltava em seus corações. A verdadeira revolução é aquela no nosso coração. A verdadeira liberdade é o que Jesus ele deu. Não é guerras que trazem essa libertação. Quando nós vemos pessoas que realmente entendem a palavra e são libertas do seu pecado, são totalmente restauradas, têm a sua vida reestruturada. Quando eu vejo um alcoólatra antissujo, com mau cheiro, de repente ele ser totalmente transformado, aí ele aparece, né, no nosso meio e começa a louvar o Senhor. Eu olho e digo, essa sim, essa é a verdadeira revolução, essa é uma verdadeira transformação. João 8,36, Jesus ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles homens estavam lá, os zelotes também eram um povo extremista, e esses homens eles estavam buscando uma libertação, mas eles não estavam entendendo, eles não entenderam que a verdadeira libertação era o que Jesus estava pregando. Essa era a verdadeira libertação. Quero perguntar para vocês aqui, quero que vocês vão para casa hoje refletindo nessa palavra. E eu queria perguntar, a qual desses grupos, na verdade, você pertence? Sei que muitos, de repente, quando falarem, o Marcos vai pregar, de repente nem vem mais, né? A qual grupo você pertence? Aqueles que se aproximam de Jesus com interesse só no milagre? Teu interesse é só pão e cura? Aqueles que se aproximam de Jesus por interesses próprios, eles querem usar Jesus em suas causas? E quando Jesus ele não age
segundo o teu interesse, segundo o que você quer que ele faça, aí você sai maldizendo, porque vocês conhecem, vocês sabem que muitas pessoas, inclusive alguns que já estiveram em nosso meio, quando não recebem do Senhor o que elas querem, né, a primeira coisa que elas fazem é sair falando mal do Senhor, sair falando mal da igreja, da noiva do Senhor, né. Muitas vezes quando Jesus ele não afaga, né, o nosso ego, e ele mostra quem realmente nós somos, quando nós temos aquela verdadeira visão de quem nós somos, né, como nos olhando em um espelho, aí você olha e diz, puxa vida, quem eu sou, né? Porque é isso que a palavra faz. A palavra ela nos mostra quem realmente nós somos, não quem nós pensamos que somos, não quem nós saímos falando, eu sou isso. Não, a palavra ela mostra realmente quem eu sou. E daí essas pessoas, né, se dizem, eu fiquei magoado com Deus, estou de mal com Deus. Nossa. Nós vemos que a palavra diz que Judas, ele foi usado por Satanás. A palavra diz que Satanás, ele possuiu Judas. Judas tinha um problema, né? Judas, a palavra diz que ele saqueava, ele roubava os donativos. Tanto que na palavra, quando ele fala lá sobre o óleo que Maria foi passar nos pés de Jesus, ele ficou muito bravo, ele falou, puxa, eu não podia ter vendido esse negócio aí, e ainda usou a desculpa, né? E poderíamos ter distribuído aos pobres, né? Pensando, Jesus ia falar, isso aí mesmo, né? Então vamos recolher esse negócio aí, né? Mas ali no coração de Judas tinha uma abertura para Satanás, estava aberto, né? E ele foi lá, e Pedro também, tá? Nós tivemos dois que na verdade traíram, só que a palavra diz que ele se arrependeu, ele chorou amargamente, e o outro, segundo a palavra, foi lá e se enforcou, o outro tirou a própria vida, não por arrependimento, por arrependimento. E leia lá na palavra, quando Judas ainda foi para se apresentar lá com os soldados, a palavra diz que Jesus olhou para ele e falou, ô meu amigo, ô meu amigo. Jesus não chegou e falou, pô, e vem o traidor, o traíra, saiu descendo a ripa, ele falou, ô meu amigo, ô meu amigo. E quando ele ressuscitou, ele mandou as mulheres, vá lá e diga aos meus discípulos que eu ressuscitei, e digam a Pedro que eu ressuscitei. Você também pode ser desse grupo que entende as palavras do Mestre, e você pode conversar com ele e falar, Senhor, eu vou ser fiel, eu vou ser inabalável, eu vou ser firme, vou ser constante, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu não gosto da expressão, quando às vezes a pessoa diz assim, esse aqui é meu discípulo. Não, eu não formo meu discípulo, eu formo o discípulo de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. E eu devo formar discípulos de Jesus, não meus discípulos. Você pode, como um verdadeiro discípulo, seguir os passos de Jesus. Quando eu digo seguir os passos de Jesus, é pisar onde ele pisou. É conhecer mais a Jesus, é amar muito mais Jesus, é amá-lo sobre todas as coisas. Quando eu entendo
quem é o meu Jesus e eu aceito que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Mestre, Ele é o meu Salvador, eu passo a entender a missão dEle. Se a missão que Ele tinha, para quem que Ele passou? Ele passou para os seus discípulos, Ele ensinou para nós. Você sabe qual era a missão de Jesus? Você sabe qual é a tua missão? Talvez alguns não saibam. Nós vamos ler ali em Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 21. A palavra diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Você entendeu qual é a tua missão? Você, como um discípulo de Jesus, essa é a tua missão. Ele outorgou a nós, a mim, a vocês, essa missão. Amém, meus irmãos? Que a palavra do Senhor, ela produza algo diferente hoje no teu coração. Que você tenha o real entendimento, o significado, a importância, o compromisso do que é ser um discípulo do Senhor. Feche teus olhos.